É de manhã, é de tarde, é de dia, é de noite, é de madrugada, não importa, o que importa é que vai começar mais uma videoaula do Carecas de Saber. Uhul! Oi, turma, eu sou o professor Souto. Vamos falar de choque e explosão agora bidimensional. Vamos falar de explosão, porque nós não vimos choques unidimensional. Aqui nós temos uma explosão unidimensional, completando a aula 40, para falar a verdade. A explosão unidimensional, lembra, na direção única que é a reta. E aqui uma explosão bidimensional. Aqui nós estamos no plano, tá? Plano XY. Aqui não. Aqui a unidimensional é reta eixo dos X. Tudo bem? Aqui nós temos uma situação. Qual que é a situação? A situação é assim, ó. Tanto na explosão como no choque, o que antes é igual a que depois. Aqui nós temos a massa da bolinha. Né? O examinador vai colocar lá uma massa da bolinha. Aí ele fala, olha, turma, ou melhor, olha aqui o candidato. No momento da explosão, aqui nós teremos 1/3 da massa vai para a esquerda e 2/3 da massa para a direita. Tá? Esse é um caso que tem caído muito. Não tem problema nenhum. Vamos fazer que antes igual a que depois. Só que é o seguinte, qual é a quantidade de movimento antes, se o produto é mv e a bolinha permanecia parada? É zero, né, turma? Então eu vou colocar Q antes igual a zero. Ó. Quem é o Q depois? O Q depois vai ficar MAVA, aqui é o A, né? MAVA e MBVB. Então olha só, esse pedaço é o pedaço A, de massa 1/3, e esse é o pedaço B de massa 2/3. Está claro aí para vocês? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho Q antes é igual a zero, porque o produto quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, repito, aqui vai dar 0 vezes M, vai dar 0. E o Q depois? Não esqueça que o positivo é para a direita. Então, esta quantidade de movimento será positiva e essa negativa. Mas vamos somar. Tá? Olha lá, a quantidade de movimento antes deu 0 e a quantidade de movimento depois. Eu vou somar isso daqui. Não esqueça que aqui é menos. Então vamos lá. MAVA. MAVA. Vai ficar MAVA. Cuidado, o VA é menos VA. Por quê? Porque nós adotamos positivo para a direita. Lembrando mais uma vez que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, tá? O Q, aqui ó, o Q é uma grandeza vetorial, tá? Vamos somando, né? Tá na mesma direção, eu faço uma soma vetorial, coincide com a soma algébrica. Vou explicar daqui a pouco depois. Aqui é uma soma vetorial, aí não dá para fazer soma algébrica, tá? Por exemplo, aqui é bidimensional, a gente vai usar a geometria. No unidimensional, eu faço a soma normal. Então vai ficar 2/3 de m vezes a velocidade vb. Repare aqui que o examinador geralmente ele pergunta qual é a relação, por exemplo, VA-VB. Então eu vou passar o VA somando, o MVA somando para lá, vai ficar MVA, porque passou para o lado esquerdo da igualdade somando, sobre 3 igual a 2/3 de MB, ou melhor, 2/3 de MVB. Aí eu vou simplificar o M com M, vamos simplificar o 3 com 3, tá? Então eu tenho que a relação VA-VB é igual a 2, que seria aqui no caso, ó, VA, deixa eu ganhar um espaço aqui. Olha só, eu escrevo que VA sobre VB, tem caído muito isso, viu, turma? VA sobre VB igual a 2. Qual a relação entre as velocidades das bolinhas após o choque? Aí, no caso, após a explosão, desculpa, após a explosão. Então, repito,
a pergunta do examinador, qual a relação entre VA e VB após a explosão. Tudo bem? Agora vamos equacionar. Viram que aqui eu somo unidimensional, pensa assim, é uma soma normal. No plano, vamos fazer uma soma, só que é vetorial, vou usar geometria. Lembra que no plano tem que ser geometria plana, grave isso. No plano eu uso a geometria plana. Na reta eu uso a soma normal, como você já conhece, então não confunda. Falou de plano, você lembra da geometria plana, tá? Turma, é assim, agora analisando uma explosão num plano XY, nós vamos utilizar a geometria. Eu acredito que você memorizando o seguinte, algo feito no plano só pode ter geometria. Então, não vai somando algebricamente 5 mais 4, 9, ou 5 menos 4, 1. Cuidado, porque nós estamos na geometria agora, tá? Concentre-se aqui. Considerando esse pedaço A na horizontal e o pedaço B, C na vertical, ou melhor, né? O que houve aqui, professor? Explica pra gente. Então é assim, ó. Nós tínhamos aqui uma bola, uma bomba, e essa bomba explodiu. Ela explodiu e foi dividida em 3 partes. Vamos considerar que as 3 partes têm a mesma massa, tá? O que aconteceu? Um pedaço voou na direção oblíqua para cima, o outro pedaço foi para baixo, na vertical, e um terceiro pedaço na horizontal para a esquerda, tá? Entendeu aqui? Então houve aqui uma explosão bidimensional, eixo XY, no plano. Linear, reta com reta, nós formamos aqui o plano da lousa, então bidimensional. Vamos para a geometria plana, tudo bem? Veja bem, professor, mas a quantidade de movimento antes não é zero porque a bolinha estava parada? Sim, não é igual a quantidade de movimento depois, que também é zero? Veja bem, ó, quantidade antes é zero, quantidade de movimento depois é zero. Vamos ver vetorialmente se isso é verdade? Ó, se você parte deste ponto, e anda no QA, ó, QA, QB e QC. Não volta para o mesmo ponto? Tá vendo que a soma vetorial vai dar zero? Ó, esse, ele não voltou para o mesmo ponto? Qual é o tamanho de um vetor que você analisou num ponto? Não é zero? Então, Q antes igual a zero, Q depois igual a zero. Eu tenho o fechamento do triângulo. Como esse triângulo, a partir do ângulo θ, do QC, do QA e do QB, montando, ó, este vetor eu puxo para cá, lembrando que vetor não tem ponto de aplicação, aqui tem a mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade. O QA eu puxei para cá, ó, QA, e o QC está aqui, ó o QC. Ah! Triângulo retângulo, eu já conheço como trabalhar com triângulo retângulo. E a pergunta aqui do examinador é qual é a velocidade do pedaço C após a explosão. Vamos ver? Primeiro, ele disse que as massas são iguais, tá? Então agora eu vou apagar esse pedaço para a gente poder fazer o cálculo. Turma, então, da geometria plana, sabemos que esse triângulo é um triângulo retângulo. Obrigatoriamente teremos que utilizar o teorema de Pitágoras, tá? Então, teorema de Pitágoras. Qual que é o teorema de Pitágoras? Claro, você já assistiu a aula desse assunto. Então é hipotenusa ao quadrado. Calma. Esse vetor é o vetor quantidade de movimento, que é o produto massa de B, velocidade de B. Quantidade de movimento A, massa de A, vezes velocidade de A. Tá? Então, MB, VB é o QB, quantidade de movimento QA, MA, VA, e quantidade de movimento MC vezes VC. Acontece que nós colocamos no início que as massas dos pedaços são idênticas. Então, o que eu faço? Hipotenusa ao quadrado, que é o produto MB, VB, isso ao quadrado,
é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então vamos ter MC VC, que é a quantidade de movimento em módulo deste cateto. Lembrando que o quadrado, esse é um cateto, esse é outro cateto, e nós temos aqui a hipotenusa, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, só lembrando que esta é a hipotenusa. E repito, o aluno que não viu isso ainda tem que acesse a aula de matemática que vai estar lá no assunto Teorema de Pitágoras, tá bom? Então ficaria hipotenusa ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos. Aí eu tenho MA vezes VA, que é a quantidade de movimento. Claro que na geometria, estou aqui quantificando, é o escalar, né? O valor numérico da quantidade de movimento. Turma, como as massas são iguais, vamos escrever assim. Se as massas são iguais, vamos chamar a massa de A, tá? Como eu vou chamar a massa de A, que é igual à massa de B, que é igual à massa de C, para ficar fácil para você enxergar o que eu vou fazer, eu vou chamar tudo de M, tá? Então, isso é uma observação importante. Coloque a mesma letra para você mesmo na hora de resolver o exercício não confundir. Então vai ficar MB, ó, daqui para cá, vamos para cá. Vai ficar, não é M que eu chamei tudo isso? Então ficou M ao quadrado, tá? Vezes o VB é 5 ao quadrado. Igual ao MC, que continua sendo M ao quadrado, vezes o VC. O VC é a pergunta do problema, ele quer saber qual é a velocidade e vai ficar também tudo ao quadrado. Mais o MA, que é M, vezes o VA, que é 4. 4 ao quadrado. Dividindo tudo por M, aqui é M ao quadrado, tá? Dividindo tudo por M, nós vamos M ao quadrado, nós vamos simplificar. Como eu já falei, como é um termo comum, vou dividir tudo por M ao quadrado, tá? Divido tudo por M ao quadrado, eu simplifico. Então nós temos 5 ao quadrado, que é 25, que é igual a VC ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que é 16. Né? Vamos pôr direto aqui o 16? Beleza. Então aqui é 16. Passando para o outro lado, nós temos 25 menos 16, né? Então 25 menos 16 não é 9? Mas eu vou escrever aqui, ó, 25 menos 16. Então ele estava somando, passou subtraindo. 25 menos 16 não é 9? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 9? Nós sabemos que a velocidade aqui é um escalar positivo, porque o comprimento da flecha, se ele tem comprimento, não existe comprimento de flecha negativo, tá? Existe o vetor sentido negativo e sentido positivo, mas aqui o que me interessa é o escalar, então é o comprimento da flechinha. Então vai ficar VC igual a 3. Então a resposta é que o pedaço C vai descer com velocidade 3 metros por segundo. Claro que o lançamento inicial, né, na hora da explosão, no instante da explosão, ó, repare, ele sairia com velocidade inicial de 3 metros por segundo. Então consideraria assim um lançamento vertical para baixo do pedaço C. É a velocidade inicial. Não esqueça que a gente tem gravidade, que a coisa vai ser atraída pela aceleração gravitacional. Vamos pensar aqui num choque bidimensional. O que é bidimensional? Bidimensional nós vamos ter o eixo X e o eixo Y, representando então o plano. Essa pode ser uma mesa de bilhar e as bolinhas vão entrar em choque. Então veja bem, antes do choque, ó, veja, as bolinhas caminhando aqui, vão trombar, né, vão se chocar e vão fazer isso daqui, tá? Esses ângulos podem variar. Aí, então eu só dei um modelinho da quantidade de movimento, lembrando que o examinador vai te passar a massa das bolinhas, a massa da bolinha, a velocidade da bolinha, a gente calcula a quantidade de movimento como produto massa vezes velocidade. Calculando a intensidade, ou módulo da quantidade de movimento, você monta o triângulo. Então veja bem, ó, quantidade de movimento antes é a soma desses dois vetores. Quantidade de movimento depois é a soma vetorial.
tá? Então, QA mais QB, não é verdade? E o que depois? QA mais QB depois do choque, tá? Somatório das quantidades de movimento. Aqui nós temos que entender o seguinte, ó. Nós vamos ter aqui então a quantidade de movimento antes do choque, né? Que vamos utilizar aí a geometria. Assim sendo, vamos utilizar a geometria. Aqui é a quantidade de movimento depois. Lembrando mais uma vez que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois do choque, tá? Aí o aluno me pergunta, professor, como é que eu vou calcular isso? Bom, o QB, se você fizer o produto MB-VB, você vai ter o QB. Então, vamos pegar aí, você vai ter esse ângulo, né? Ó, o QB, você está vendo? O ângulo gama, né? Entre o vetor e a horizontal. Nós vamos ter aqui um triângulo, dois triângulos, e você pode usar duas coisas que você com certeza deve ter visto na matemática, que é a lei dos senos e a lei dos cossenos. Então nós vamos precisar dessas duas ferramentas. Lei dos senos ou lei dos cossenos. Então, vamos... aqui é pura matemática, aí é a geometria, tá? Então, veja bem, ó, aqui você não tem o QB, o QB não está aqui, então entre o QB e a horizontal, ó, é o ângulo gama. Então, esse ângulo aqui seria o ângulo gama, tá? Ó o QA e a horizontal, ó, o QA vem aqui e a horizontal é o ângulo alfa, né? Então, entre o QA e a horizontal é o ângulo alfa, tá? Usando a lei dos senos, você vai pegar essa medida dividido pelo seno do alfa. Vai pegar essa medida dividido pelo seno do gama. Aí você calcula o que for necessário. E outra coisa, se nós precisarmos deste ângulo aqui, sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo resulta 180 graus, tá? Então, simplesmente, no choque bidimensional, você vai organizar a situação vetorial antes do choque e depois do choque. Chegando no modelo triangular, na geometria plana, nós utilizamos a pura matemática, tá? Vamos depois colocar para vocês alguns modelos, tanto lei dos senos como lei dos cossenos. Turma, um exemplo numérico para nós calcularmos, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu estou dando, repare, ele disse que a quantidade de movimento da bolinha B é igual a 10 kg vezes metro por segundo. Então, ó, a massa em quilograma no sistema internacional, a velocidade em metros por segundo, tá? Pense o seguinte, é o tipo de exercício que o aluno vai achar que está faltando dados. Se a pergunta do problema é determine a quantidade de movimento antes do choque, tá? Eu preciso saber, olha aqui, ó, tá vendo a interrogação então? Qual é a quantidade de movimento antes do choque? Mas professor, eu não sei o que é A. Ó, veja bem, se o alfa é 30 graus e o gama é 60, a soma dos ângulos internos resulta 180. Então este ângulo é um ângulo reto. Nós poderemos também utilizar o teorema de Pitágoras. Mas como estão faltando informações, eu vou usar a lei dos senos. Então repare como é que funciona a lei dos senos. A lei dos senos é o seguinte, qual é o valor que nós temos? Não é o QB? Então eu vou envolver o QB, que é a medida do comprimento desse lado do triângulo, ou o comprimento do vetor, dividido pelo seno de alfa. Vamos pegar o QA dividido pelo seno de gama, tá? Então, por quê? O gama nós temos, o seno de gama nós temos, o alfa nós temos, o seno de alfa nós temos, o QB nós temos, eu vou achar o QA e depois o Q antes do choque. Se você quiser também achar o Q, aqui eu vou achar, quero calcular todos para você ver. Mas se você quiser achar o Q antes direto, também o que a gente vai fazer? Vamos pegar o QB dividido pelo seno de alfa ou o Q antes dividido pelo seno de 90 graus, tá? Então, se o examinador também perguntar para você o QA, você conseguiria achar. Então, vamos começar do jeito mais simples. O jeito mais simples, vamos lá. O Q antes
o Q antes dividido pelo seno de 90 graus. Ó. Então é este lado dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado que nós vimos que é 90 graus. Então eu vou escrever aqui seno de 90 graus. Igual aqui o QA não posso usar porque não foi dado. Então é o QB dividido pelo seno de alfa, tá? Que é o seno do ângulo oposto ao QB, tá bom? Então vamos substituir agora. Q antes dividido pelo seno de 90 graus. Lá da trigonometria, sabemos que seno de 90 é igual a 1. Aí, o QB vale 10. E o seno de alfa é seno de 30 graus. Seno de 30 graus. Tudo bem? O seno de 30 nós sabemos que vale meio. Então, o Q antes vai ser dividido por 1, é o Q antes, né? 10 dividido por 1 meio. Essa conta vai dar Q antes igual a 20. 20 quilogramas vezes metro por segundo. Vou calcular o QA só para você ver quanto dá. E depois, se quiser aplicar Pitágoras, você vai ver que vai dar exatamente o Pitágoras aí, tá? Vamos calcular então agora o QA. O Q antes nós acabamos de calcular, deu 20 kg vezes metro por segundo. Vamos calcular o QA. Você pode tanto usar o Q antes como o QB novamente, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, QB dividido pelo seno de alfa é igual ao QA dividido pelo seno de gama. Tá? O QB vale 10 e o seno de alfa é seno de 30 graus. Sabemos que seno de 30 vale meio, como no exercício anterior, igual ao QA. O QA é o que a gente quer saber, o que nós queremos saber, e o seno de gama é seno de 60. Seno de 60 graus. Lembrando então que seno de 30 é meio. Como seno de 30 é meio, 10 dividido por meio nós temos 20, né? Igual a QA sobre o seno de 60. Só que seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Então aqui o QA. Vamos calcular então o QA? Turma, então eu vou passar agora o raiz de 3 sobre 2 multiplicando. Nós vamos encontrar 20 vezes raiz de 3 sobre 2. Tá? Esse é o QA. Vamos lembrar que na multiplicação eu escolho quem eu quero dividir. Então eu vou dividir 20 dividido por 2. Vamos encontrar 10 raiz de 3. Então esse é o QA. Colocando na forma padrão a letra do lado esquerdo, o QA então nós temos 10 raiz de 3 quilogramas vezes metro por segundo.